A paz do Senhor, igreja. Amém, glória a Deus. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. E eu já aqui quero externar meus agradecimentos ao pastor Marcos, pastor Andressa, são nossos amigos. Eu estava pensando, da época que a gente era lá do bairro Goiás, o pastor que eu tive o maior vínculo, a gente se conheceu ali, eu tinha em torno de uns 16, 15 anos, e foi ali que eu aprendi a ter amizade com o pastor. Até então o pastor era uma figura talvez um pouco mais sublime para mim, e eu descobri que a gente pode ser amigo de pastor também, e estamos aqui junto nessa caminhada. Sou grato a Deus pela vida de vocês. Quem encontrou Mateus capítulo 15, versículo 21. E eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta enquanto nós percorremos nesses poucos minutos. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar ao seu coração, porque falou muito ao meu. Eu fui impactado por essa palavra e eu orei a Deus para que eu não fosse um empecilho, porque essa palavra por si só, ela é muito impactante. E eu tenho certeza que ela vai falar ao seu coração. Todos encontraram? Mateus capítulo 15, versículo 21, diz: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Versículo 23, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Nós sabemos que Jesus veio para Israel. Essa é uma verdade que todos nós estamos cientes. Jesus Cristo veio para Israel. A palavra de Deus diz em João capítulo 1 que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. A missão de Cristo era vir a Israel, ser apresentado como verbo vivo, ser rejeitado, ser morto, e aí então os gentios serem alcançados. Todos nós sabemos muito bem disso, que Jesus Cristo nasceu na região da Judéia, em Belém da Judéia. Muito criança ele foi para Nazaré e passou a sua vida inteira na Galileia. E eu gosto muito de, às vezes, fazer esse quizinho de geografia bíblica com a Thaís, faço com o Alice de vez em quando. Mas é muito interessante que Jesus poucas vezes sai do limite de Israel. Poucas vezes ele sai das fronteiras de Israel. Jesus vai chamar os discípulos lá na Galileia, na margem do mar da Galileia. Ele vai separar os seus discípulos. Ele vai fazer o seu primeiro milagre lá em Caná da Galileia. Ele tem alguns amigos especiais lá em Judeia, lá em Betânia. Ele vai fazer a sua entrada triunfal também lá na Judeia, lá em Jerusalém. A última ceia é em Jerusalém. Ele é morto em Jerusalém. Ele passa algumas poucas vezes em Samaria. Em uma delas, João capítulo 4, ele encontra com a mulher na beira do poço. E uma frase que fica marcante para mim, que nós vamos aprender aqui hoje também, é que Deus está procurando por verdadeiros adoradores. Essa fala de Jesus é uma mulher na beira do poço em Samaria. Então nós vemos em todos os evangelhos Jesus Cristo percorrendo Galileia, Judeia, Samaria. Mas pouquíssimas vezes nós vemos Jesus saindo dos limites de Israel. Mas no versículo 21 vai dizer: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Jesus fora das fronteiras de Israel, para cumprir uma missão e para nos dar uma lição de que a graça de Deus ela superabunda, a graça de Deus ela nos alcança. E aqui nós vamos percorrer versículo por versículo. Eu falei para o Alice hoje, falei assim: Alice, eu vou tentar fazer uma pregação expositiva. Ele falou assim: o que você falou? Só acredito vendo.
Mas esse trecho a gente não pode pegar um versículo isolado, porque a palavra de Deus, ela está no contexto inteiro. E eu quero convidar você a olhar para o versículo 22. Uma mulher cananeia, natural dali. Aqui a gente não tem um nome da mulher. A gente não tem aqui a fulana de tal. Uma mulher, uma estranha, uma mulher que não é citada o nome, natural daquela região. Cananeia, em outras versões vai dizer Cirofenícia. Era uma mulher que não frequentava templo, uma mulher que não frequentava sinagoga, uma mulher que não tinha práticas religiosas judaicas, natural daquela região. E eu tenho certeza que os discípulos, olhando para aquela mulher, conseguiam ver já de cara que não era uma mulher judia, por causa das vestes, da forma que ela falava. E você quer que eu já trago para nós aqui hoje? Essa mulher aqui, ela não era crente. Uma mulher que não era crente, traduzindo para o século 21, uma mulher que não participava da quarta da palavra, uma mulher que não participava da sexta sobrenatural, uma mulher que se cantasse os hinos da harpa, ela não conhecia, porque não fazia parte da liturgia dela, não fazia parte da criação dela. Uma mulher desconhecida, estranha, que não fazia parte do povo de Israel, ouviu falar que Jesus estava passando e se apresentou a Jesus. A palavra de Deus vai dizer que ela veio até ele. A mulher que não tinha nome, não tinha tradição, uma mulher que não tinha culto, não tinha clero, mas se apresenta diante do Cristo, se apresenta ao lugar certo, se apresenta com a sua necessidade, se apresenta com a sua dor, se apresenta ao Cristo. E no versículo 22 continua: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi. Ela estava clamando pelo Messias que havia de vir para Israel, mas ela não era israelita. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Sabe o que eu aprendo? Mateus capítulo 11. Jesus está falando assim: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, eu vos trarei alívio. E em Mateus capítulo 15, chega uma mulher cansada, chega uma mulher sobrecarregada, e vem a Jesus. Isso não me surpreende. Mateus capítulo 11, Jesus está fazendo o convite: venham a mim. Mateus capítulo 15, a mulher veio. A palavra de Deus vai dizer: batei e abrir-se-vos-á, pedi-vos e vos será dado. Mas no versículo 23, sabe qual que é a resposta de Jesus? A mulher que chega cansada, sobrecarregada, chega no Cristo. O pastor Samuel estava falando aqui que uma das maiores dores é quando a gente tem os nossos filhos doentes. E realmente, semana passada, o Azaf brincando comigo na sala, a gente brincando, e a gente passa às vezes 1 hora, 2 horas brincando, e aquela brincadeira realmente, uma brincadeira de homem meio perigosa. Ele tropeça no braço do sofá, cai de rosto no chão e começa a sangrar a face inteira. Eu confesso para vocês que eu quase não sinto medo, mas nesse dia eu senti, porque é meu filho, e ele desesperado, sangrando pelo nariz, sangrando pela gengiva, e eu olhando os olhos para ver se não tinha sangrado, olhando pelos ouvidos. Nesse dia eu temi. E aqui eu estou vendo uma mulher chorando, clamando, com uma dor latente na alma, a dor de ter uma filha em casa, amarrada na cama, e ela chega no lugar certo. Ela não tinha tradição cristã, ela não tinha tradição judaica, mas ela chega no Cristo, apresenta a dor para o Cristo. Imagina a dor que fez essa mulher sair de casa e deixar a filha em casa, na cama. Eu confesso que eu orei quando eu vi o Azaf sangrando.
Eu orei primeiro agradecendo a Deus, porque ele caiu com o rosto, o corpo passando em cima da cabeça dele. Agradeci o livramento. Depois eu comecei a orar para que nada no cérebro dele tivesse sido danificado. E aqui eu olhando a história daquela mulher, chorando e clamando e gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está em casa, doente, endemoniada, prostrada. Imagine a dor. Se você é pai, se você é mãe, imagine a dor dessa mãe. Vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados. Essa é a promessa. Eu vos aliviarei, eu vos trarei descanso, eu vos trarei consolo. E essa mulher chega até Jesus. Mas no versículo 23, sabe a resposta de Jesus? Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Se existe uma oração verdadeira, para mim é a oração dessa mulher cananeia. Uma mulher que não tinha aprendido a orar quando criança. Com certeza os pais dela não ensinaram a palavra de Deus. Olha, você deve buscar assim, assim. Assim se busca a Deus. Mas ela chega diante do Cristo e apresenta uma oração. Mas Jesus não responde. Diante da dor da filha em casa, Jesus não responde. Talvez isso para mim e para você seja já uma resposta. Quando nós apresentamos as nossas orações e Deus não responde. Quando a gente rasga a alma e apresenta para Deus: Senhor, essa aqui é minha dor, está aqui a minha alma exposta. O Senhor diz que é para apresentar a Ti as orações, é para clamar. Eu estou aqui clamando. Mas e quando Deus não responde? E quando a gente espera a resposta de Deus e Ele não fala nada? Quando a gente faz campanha atrás de campanha, em prol do filho, da família, em prol de uma causa, mas Deus não responde. Será que o amor dele diminui? Será que é hora de mudar de comportamento e talvez procurar uma ajuda de outra pessoa? Jesus não lhe responde palavra. Versículo 23. Spurgeon vai dizer que a oração é uma abertura de janela, onde a gente abre daqui para lá. Só que do lado de lá não tem um parafuso travando a janela. Do lado de lá tem o Cristo que ouve e recebe a oração. Aquela mulher cananeia, ela não tinha nenhum pretexto religioso, mas ela apresenta uma oração. Jesus não responde, mas Jesus ouve. Ela não sabia, mas a cura estava para chegar. Só que no versículo 23, acontece uma coisa com essa mulher que talvez está acontecendo com você também. Então seus discípulos se aproximaram de Jesus. Quem se aproximou de Jesus? Os discípulos. Para quê? Para interceder por ela. Os discípulos se aproximaram de Jesus para clamar por ela. É isso que a palavra está dizendo. Os discípulos se aproximam de Jesus e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Essa palavra fala fortemente comigo, que já sou cristão há vários anos. Será que eu, como discípulo, que recebi a missão de aproximar as pessoas de Cristo, recebi como missão de apresentar boas novas do Evangelho, recebi como missão de apresentar o Deus da graça, será que eu estou afastando as pessoas de Cristo? Sabe o que eu não vejo na Bíblia? Eu não vejo esses discípulos colocando a mão no peito de um político importante, falando assim: ó, peraí, não aproxima do mestre não. Eu não vejo esses discípulos colocando a mão no peito de um homem rico, falando assim: peraí, não incomoda o mestre não. Eu não vejo os discípulos colocando a mão no peito de um escriba, de um doutor da lei, de um fariseu importante, falando assim: peraí, não incomoda o mestre. Mas no peito da criança eles colocam. No peito do pequeno eles colocam. Na mulher cananeia, eles falam assim: não aproxima não, Senhor, manda ela embora.
Por que do grande não? Aqueles discípulos ainda não haviam recebido de forma completa o Evangelho. Até mesmo Jesus fala para Pedro que ele deveria se converter. Mas nós ainda repetimos essa mesma ação. Como discípulos de Cristo, a gente olha para o pequeno, a gente olha para o cananeu, a gente olha para aquela mulher que não é cristã e fala assim: peraí, não incomoda não. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus Cristo estava pregado no madeiro, ele grita ao céu, grita a Deus e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E lá no templo, o véu se rasga de alto a baixo. Já não tem mais sumo sacerdote para levar o sangue do cordeiro e colocar na arca da aliança. Já não tem mais o sacerdote colocando a mão no peito falando assim: peraí, aqui eu te represento. Já não tem mais. A partir de agora, a criança dobra os joelhos e o Deus inacessível se torna acessível. A partir de agora, a mulher cananeia, que não tem tradição nem título religioso algum, se dobra diante de Cristo, ele ouve e atende. Essas são as boas novas. Essas são as boas novas do Evangelho. Sabe o que o diabo tenta fazer comigo e com você? Fechar o véu de novo, apontar para você que você não é digno, apontar para você que você não é digno dessa oração ser ouvida, apontar para você que você não tem mérito, apontar para você, colocar a mão e falar assim: peraí, daqui você não passa, aqui é só para quem é santíssimo. A presença do Espírito Santo em você te santifica. A presença do Espírito Santo em você te faz ter acesso a Deus. A presença do Espírito Santo em você não te traz mérito. O mérito é de Cristo, mas a graça te alcança e te ouve. No versículo 23, os discípulos estão falando: manda embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Aí no versículo 24, Jesus responde para ela. A primeira resposta de Jesus é o silêncio. A segunda resposta vem no versículo 24. Ele respondeu. O que é que Jesus responde? É a resposta que ela queria. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mulher, eu não fui enviado para vocês. Sabe qual que é essa resposta? Me traduz. Não é o tempo. Eu fui enviado para a casa de Israel. Eu não fui enviado para os cananeus. Eu não fui enviado para a Síria, para a Fenícia. Eu não fui enviado para os gentios. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A resposta para mim é claramente um não, ou pelo menos um ainda não. Mas essa mulher tem tanta fé, que no versículo 25, a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, me ajuda. Jesus fala claramente para ela: não é o tempo, eu não fui enviado para vocês, não é o momento. Mas ela lembra da sua filha deitada na cama e fala: eu creio num Deus gracioso, eu creio num Cristo que pode fazer milagres. Jesus responde: ainda não é o tempo. Ela simplesmente dobra os joelhos e adora. Pastor Ricardo, sabe o que eu aprendo? Pelo menos é uma sensação que eu tenho, pastor Marcos. Parece que a adoração verdadeira vem dos momentos e das pessoas mais improváveis. Diante de um não, em uma necessidade que é verdadeira, com certeza você ficaria com dó. Diante do não, ela dobra os joelhos e adora. Ela não vai embora, ela não fica chateada, ela adora. Eu falei para vocês que em João capítulo 4, Jesus estava falando que o Pai procura. O que o Pai está procurando? Adoradores verdadeiros, que o adoram em espírito e em verdade.
pergunta que a mulher samaritana tinha feito para Jesus é: Senhor, onde a gente adora? Qual que é a geografia da adoração? Qual que é o momento da adoração? É lá no templo? É nos montes? Onde que a gente adora? Jesus está olhando para uma mulher cananeia, fora dos limites de Israel, falando assim: isso aqui é adoração. É quando tudo diz não. É quando você ora, você clama, e parece que Deus não atende, e você dobra os joelhos. Isso é adoração. Você dobra os joelhos, canta ao Senhor, clama: Senhor, eu sei que Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Isso é adoração. No versículo 26, depois de uma adoração genuína, pelo menos aos meus olhos, Jesus responde mais uma vez. Agora sim, agora, pastor Marcos, o senhor diria assim: agora a gente falaria: não, beleza, me convenceu, dobrou os joelhos, diante do não, me convenceu, agora é sim. Versículo 26, Jesus está dizendo: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quem é o pão? Quem é o pão? Quem é o pão? Jesus. Não é certo pegar o pão dos filhos. Quem são os filhos? Israel, sentado na mesa do banquete, provando o pão que desceu do céu. Israel está provando o pão, e Jesus está falando: não é o momento. A resposta de Jesus para aquela mulher que sofria é: calma, não é o momento. Agora é momento de Israel se esbaldar. Agora é o momento de Israel provar do pão. Não é bom pegar desse pão e lançá-lo aos cachorrinhos. Não é bom pegar desse pão dos filhos, tirar da mesa e jogar para os cachorrinhos. Essa foi a resposta de Jesus para aquela mulher. Jesus estava falando claramente: o pão da vida, ele desceu para Israel. O momento não é agora dos gentios. O momento não é agora de eu atender a sua necessidade. O momento, quando eu olho para você, você ainda não recebeu o sangue que desceu na cruz. Você ainda é um pecador que merece condenação. O momento não é para você, mulher cananeia. Isso para mim agora é um claro não. Eu tenho certeza, me conhecendo, que eu já teria virado as costas e ido embora. Eu já teria entendido e tentado justificar o fato da minha filha estar doente na cama, estar presa no leito. Eu já ia entender. Primeiro Jesus fica em silêncio, depois ele fala um não claro para mim: não é o tempo. Depois ele fala que não é bom pegar o pão e lançar para mim, que sou um cachorro. Para mim isso era o não definitivo. Eu voltaria para casa, com certeza chegaria em casa e falaria assim: amor, Deus falou que não, vamos procurar um médico, vamos procurar outra coisa, porque com Jesus não vai dar certo não. Depois desse não, claro, versículo 27, para mim isso é a resposta de uma pessoa que tem fé. E é isso que eu aprendo nesse texto, nesse versículo, e eu tenho certeza que você vai levar para a vida isso também. Versículo 27, diante de todos esses nãos, disse ela, porém: sim, Senhor, eu concordo, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu creio tanto no Deus infinito, eu creio tanto nesse Deus que é dono dos céus e da terra. Senhor Jesus, eu sei que não é lícito, não é bom pegar desse pão que está sendo dado a Israel e entregar para quem ainda não é o tempo. Não é tempo de entregar para os gentios. Mas os cachorrinhos, eles comem da migalha, e essa migalha sacia eles. Eu não preciso de um pão inteiro, de um pedaço inteiro. Eu só preciso de uma migalha e minha vida vai ser transformada. Jesus, diante de um romano, o romano diz: Senhor,
eu sou um homem também sujeito à autoridade. Eu não preciso do pão inteiro, eu não preciso que o Senhor vá lá para a minha casa, basta uma palavra. Uma palavra, a minha vida muda. A mulher cananeia está diante de Jesus falando assim: eu também não preciso de muita coisa. Se o Senhor deixar cair só uma migalha, a minha vida vai ser transformada, a minha filha vai ser liberta. E eu quero convidar você a ficar de pé. Versículo 28. A história daquela mulher cananeia não acabou no não acabou no silêncio. Ela acaba no versículo 28. Versículo 28, Jesus responde: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Esse é o poder do Cristo que nós servimos. Esse é o poder da oração. Esse é o poder de se apresentar diante do Deus infinito, diante do Deus amoroso. Sabe como eu faço muitas vezes as minhas orações, pastor Haroldo? Eu falo assim: Senhor, eu tenho o coração mole com os meus menininhos. Eu sei que quando eu estou orando, talvez o Senhor faz igual eu faço com os meus filhos. Se eu que sou um pai mau, quando o meu filho chora e pede, o meu coração amolece. Imagina um Deus que é amoroso. Imagina um Deus que te ama, que entregou o seu próprio filho para morrer na cruz por você. Imagina esse Deus. Se você que é mau sabe dar boas coisas a seus filhos, quanto mais você que rasga o seu coração em oração, quanto mais você que se apresenta diante de Deus, fala: Senhor, essa é a minha necessidade. Senhor, a minha casa está desse jeito. Senhor, a minha família está desse jeito. Me ajuda. Você não crê que Deus é poderoso para mudar esse quadro ainda hoje? Você não crê? O fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que você não vai ser atendido. O fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que a sua oração não está sendo ouvida. O fato de Deus estar em silêncio e a situação parecer que não muda, não quer dizer que a sua oração não está sendo ouvida e que você não vai ser atendido. Nós somos pentecostais, nós cremos nos dons espirituais, nós cremos na manifestação do Espírito Santo, nós cremos num Deus que está ativo, ouvindo os seus filhos. Você crê nisso também? O pastor pode fazer uma oração? Nós vamos orar nesse momento, e você vai apresentar a sua causa ao Senhor. Aqui não é um culto de campanha, aqui não é um culto de libertação, mas pode ser, porque eu creio no poder da oração. A oração da igreja, ela pode transformar a realidade. A oração da igreja liberta cativo. A oração da igreja faz tremer o chão. E hoje nós oramos também. E eu creio que o Senhor Jesus irá nos atender através dessa oração. Apresente ao Senhor a sua causa. Assim como a mulher cananeia, nós não temos méritos, nós não temos nada para apresentar diante de Deus. Falar: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho esse histórico, então me atende. Não, Senhor, o Senhor é um Deus gracioso que me atende. Então eu peço. Vamos orar?